Olá, tudo bem? Eu sou Vilma Dalcol, trabalho na Lee Hecht Harrison e sou responsável por uma das nossas práticas na empresa na área de Talent Development. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de mudanças. Nós vimos recentemente uma reportagem na Folha de São Paulo trazendo a grande preocupação que os RHs têm de trabalhar a questão de fazer gestão da mudança nos dias de hoje. E os dias de hoje pedem que isso seja feito com ainda maior intensidade. Por quê, né? Porque, de verdade, a gente está vivendo uma situação bastante atípica do que nós estávamos vivendo o ano atrás, que também foi um ano bastante atípico por conta de todos os cenários que nós tivemos, né? E eu queria conversar com vocês um pouco a respeito dessas mudanças na tomada de decisão sobre pessoas. Então, eu queria falar sobre, em tempos de mudança, como as decisões de gestão de talentos são tomadas na sua empresa. Você já parou para pensar sobre isso? Você tem alguma segurança de que essas decisões estão sendo tomadas da melhor forma possível? Na verdade, nós acreditamos que se nós não modificarmos a forma como nós olhamos e entendemos talento nos dias de hoje, nós teremos bastante dificuldade para acompanhar a evolução do mundo, né? E para acompanhar a velocidade dessas mudanças na identificação e na capacidade que nós podemos ter de dar para os nossos talentos a melhor oportunidade para que eles se desenvolvam. Por que nós estamos falando de mudança e de identificação de talentos? Nós estamos mergulhados num ambiente que, de acordo aí com um conceito que vem ainda da guerra e que tem sido muito usado nos dias de hoje, nós estamos vivendo num ambiente, numa sociedade, num mundo corporativo muito fortemente, que nós chamamos de um ambiente VUCA, que são as iniciais das palavras em inglês de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, hoje a empresa ela sofre uma série de pressões internas, ela sofre uma série de pressões dentro da sua própria estrutura, com pessoas sendo remanejadas, com os ambientes sendo totalmente refeitos nos seus processos. E essa pressão também vem do mundo externo, por meio de mudanças, por meio de um cenário onde, se você bate asas na China, você provoca um furacão em Nova York, num ambiente onde você tem sido provocado por coisas simples que se transformam em coisas gigantescas. Então, esse ambiente VUCA, ele traz muito este olhar para dentro da nossa organização. Como é que a gente lida com isso olhando para o futuro? Olhando toda essa pressão interna e externa, todas essas oscilações e mudanças e tentando entender isto para aquilo que nós queremos chegar. Existem vários trabalhos que podem suportar os RHs hoje para isso. Existem várias atuações que nós podemos fazer e construir juntos numa parceria para ajudar as empresas a fazer este movimento e passar por esta onda de uma forma mais serena. Mas eu quero focalizar principalmente com vocês o cuidado de não perder as pessoas que de verdade pode fazer vocês passarem por isso de uma forma mais serena, de uma forma mais equilibrada. Então, para isso, a gente acredita que assertividade na identificação de talentos é chave para este processo. Eu posso trabalhar a gestão da mudança, eu posso trabalhar aspectos de liderança, eu posso preparar os meus líderes para fazer a gestão da mudança, mas eu preciso ter certeza de que eu não estou perdendo as pessoas. Ou melhor, eu não estou perdendo os talentos, as competências que são necessárias para que a minha estratégia aconteça, para que o meu resultado de verdade atinja aquilo para que ele se propõe dentro de todo este ambiente. E nós acreditamos que para que esta estratégia aconteça e esse resultado seja atingido, nós precisamos de competências. Nós não precisamos de pessoas, né? Por mais antagônico que isso pareça, nós precisamos de competências. E, na verdade, competências eu não consigo comprar no supermercado, eu não compro nem em Harvard. Então, quem traz competências são as pessoas para a organização. Então, quando eu disse que nós não precisamos das pessoas, na verdade é uma provocação muito grande. Nós precisamos sim dos talentos que essas pessoas têm e podem oferecer, para nos ajudar a fazer a gestão da mudança e a lidar com todas as intempéries do momento que nós estamos vivendo. E essa assertividade em talentos é um dos fatores que podem nos garantir
que nós vamos fazer isto com mais sucesso e eficiência. E aí eu queria trazer para vocês uma provocação de uma pesquisa que foi feita mundialmente pela SHL, que é uma empresa de psicometria, e ela trouxe dados bem importantes para a gente de que alguns países no mundo eles utilizam dentro das organizações um certo tempo dos líderes fazendo gestão de desempenho inadequado, de comportamento pouco apropriado, de competências que não são aquelas mais aderentes ao que nós precisamos. E, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália, na Holanda, em média, 15% do tempo de um executivo e de um líder, ele é ocupado fazendo gestão exatamente desta má performance, deste resultado não satisfatório, das competências das pessoas que não estão alinhadas com o que eu preciso e dos talentos que não são identificados ou aproveitados. Em Hong Kong, isso chega a 25% do tempo de um líder. Se você for olhar isso, 25% do tempo nós estamos falando de 3 meses praticamente. 15% nos Estados Unidos nós estamos falando de 7 semanas. E aí essa pesquisa avançou um pouco mais e ela foi perguntar how much, né? Quanto custa tudo isso? E nos Estados Unidos isso custa aproximadamente 105 bilhões de dólares ao ano. Se nós tivermos este olhar, acho que a gente pode começar a ter um pouco mais de preocupação. O quanto eu preciso ser assertiva para identificar talentos e poder oferecer a eles o espaço apropriado dentro do meu negócio. E acreditando nisso, nós achamos que realmente o assessment, de acordo com o formato e a metodologia que nós adotamos, pode ser uma solução que contribua bastante com a sua organização, com o seu negócio, para identificar e fazer a diferença com esses talentos. Nós acreditamos que esse é o maior desafio que hoje você tem. Antes mesmo de você pensar em fazer a gestão da mudança, quem vão ser os talentos que vão me ajudar a fazer isto de verdade? A fazer essa transformação ou a viver essa transição de uma forma que eu não afete os meus resultados e que eu consiga garantir que eu vou chegar nesse futuro que nós estamos desenhando dentro da companhia. E para nós o assessment ele tem um valor importante porque ele trabalha fortemente com o conceito de mensuração. Porque eu só posso melhorar, eu só posso aperfeiçoar aquilo que eu consigo medir. E como para nós o assessment sempre é base para a tomada de decisão, o objetivo de eu olhar para as pessoas é base para a decisão, eu volto ao início da pergunta que eu fiz quando eu comecei a falar com vocês. Você está seguro de que a forma como a sua empresa está tomando decisões hoje é a forma mais preparada no momento de mudança? Então, nós acreditamos que com um processo estruturado, onde eu traga um valor de mensuração com significado, considerando e balizando a criticidade das decisões que a sua empresa precisa tomar para o negócio, você vai conseguir estar mais subsidiado para ajudar a sua empresa a fazer este processo. E a gente faz isso sempre dentro de uma perspectiva de avaliação que ela abrange uma junção de ferramentas com metodologia. Nós temos um olhar de quando trabalhamos com um indivíduo, com olhar para ele e entender que o assessment precisa me trazer um conceito de previsibilidade, de predição de como esse indivíduo vai lidar com as intempéries, com as mudanças e com os contextos do mercado e os desafios do negócio, eu preciso dar um passo além do que apenas conhecer como ele é, quais são as suas características e quais são as suas competências. Eu preciso trabalhar com o índice de previsibilidade, o quão assertivo eu vou conseguir ser para prever como ele vai lidar com este cenário. Então, nós fazemos uma junção, como eu mencionei, e nós acreditamos que usar uma ferramenta na qual permita a ele trazer um olhar sobre ele mesmo, permita a ele trazer a perspectiva que ele tem de como ele reage e ele prefere reagir frente às situações, associado a uma situação e uma simulação que nós podemos criar para esse indivíduo, em que coloque ele em alguns cenários no qual ele tenha que responder efetivamente a alguns desafios, no que se refere a pessoas, no que se refere a estratégias,
no que se refere a resultados, a números, valores e processos. E além desta simulação, que propicia a ele trazer, por meio de uma exposição e por meio de uma interação com um consultor preparado, informações, contextos e conteúdos que permitam fazer esta predição que eu mencionei para vocês. E a nossa metodologia, ela se pauta exatamente neste tripé, de eu ter o olhar do indivíduo sobre ele mesmo, de eu colocá-lo dentro de uma situação e de uma simulação na qual ele responda e eu tenha inputs de previsibilidade de como ele lida com o contexto e uma oportunidade de interação, naquela qual nós possamos permitir que ele traga o melhor dele, porque o objetivo do assessment é identificar o melhor dele, nós não queremos identificar talentos, é importante que ele se prepare e traga este melhor dele. Nessa interação com o nosso consultor preparado, ele vai poder trazer informações que, juntando tudo isso, nós vamos trazer um conteúdo que, de acordo com a Universidade de Massachusetts, a gente consegue chegar a um índice de assertividade na predição em 65%. A nossa experiência tem nos mostrado que nós conseguimos muitas vezes atingir 70% de assertividade nesta predição. Por que não 100%? Porque o ser humano é fabulosamente imprevisível, né? Então, dizer que é 100%, nós estaríamos tendo uma presunção muito pouco verdadeira. Isso não é possível. Mas 70% nos permite chegar muito perto de como provavelmente este profissional é capaz de trazer o talento dele para realizar a sua estratégia e compor com o seu negócio, nos mais diferentes cenários que a sua organização tem vivido. Dessa forma, nós criamos uma metodologia nossa dentro do pipeline da liderança. Então, nós trabalhamos com algumas possibilidades de fazer desenhos e soluções em assessment, desenhos e soluções para olhar para as pessoas e trazer um parecer sobre como elas vão mostrar e trazer o melhor delas para o negócio, de acordo com o nível de desafio e de responsabilidade que ela tem no negócio. Estamos falando dos níveis de liderança do Rancharan. Então, nós temos assessment que são feitos desde um contribuidor individual, em que você precisa entender como é que você pode aproveitar melhor o talento especializado dele, até todos os steps e papéis dentro de um contexto de liderança e gestão, a gestão de um projeto, a gestão de uma área, a gestão de pessoas, a gestão do negócio. As nossas ferramentas permitem medir aspectos estratégicos, táticos e operacionais, dentro de um contexto de predição e sempre olhando quais são as competências, quais são os valores, qual é a cultura que permeia o seu negócio. E mais do que isso, o nosso objetivo é entrar dentro do seu negócio, em que segmento ele está, quais são os riscos que este negócio tem, como é que a gente pode trabalhar esse ambiente VUCA, esse contexto de mudanças, entendendo o seu talento, a sua organização e o seu processo, o que nós precisamos fazer. Então, com isso, nós temos a possibilidade de oferecer alguns modelos de assessment, alguns modelos de avaliação, que ele vai poder trazer para você um índice de predição se você estiver pensando, por exemplo, como é que eu desenho um programa de sucessão e identifico talentos num momento de tanta mudança e de tanta vulnerabilidade de um mercado. Como é que eu faço mobilização de pessoas dentro de uma mudança de estrutura que a minha organização está passando? Como é que eu tenho certeza que as escolhas que nós estamos fazendo são as melhores para as pessoas nessa ou naquela posição? Então, nós temos algumas soluções que podem te ajudar a encontrar essa resposta. Como é que eu faço isso se eu tenho uma estrutura de gestão de pessoas com muito foco no processo e eu preciso transformar esse escopo hoje para um foco no negócio? O assessment tem uma metodologia e nós temos alguns modelos
que vão permitir te trazer este olhar e te ajudar a entender quais as pessoas e com que velocidade vão te ajudar a fazer esta mudança, ou quais as pessoas e com que velocidade você vai precisar investir mais para que essa mudança se efetive. Então, nós estamos trazendo, dentro de um contexto de uma ferramenta e de uma metodologia, a possibilidade de ajudar as organizações a pensarem na transformação, na transição e na mudança, utilizando os melhores recursos que ela tem dentro do seu grupo de pessoas, os melhores talentos que ela tem dentro do seu time de trabalho, de forma que ela possa não perder estes talentos para o mercado, mas principalmente não perder esses talentos para dentro da própria organização. Que esse é um risco que muitas vezes nós temos visto as organizações sofrendo. Ela tem um talento, ela tem pessoas que têm potenciais diferenciados e que muitas vezes na rotina do dia a dia a liderança não percebe, a organização não identifica e ele fica perdido. Ele não foi para o mercado, você não perdeu este talento, mas você perdeu para dentro, ele não está sendo aproveitado. Você tem um recurso que poderia estar sendo fortemente utilizado dentro deste momento de transformação ou deste momento de volatilidade que o mercado vive ou que a sua organização vive, que muitas vezes não foi identificado. Nós gostaríamos de poder contribuir com vocês com isso e acreditamos que podemos fazer isto. A nossa experiência e os nossos diferenciais por meio de consultores preparados, de uma metodologia que trabalha com uma base em informações confiáveis e relevantes, nos permitem trazer para vocês isso. Por que é confiável? Porque ela está pautada em pesquisas, ela está pautada em evidências, ela está pautada em estudos e em ferramentas que já foram consolidadas e foram reconhecidas no mercado. E por que ela é relevante? Porque nós vamos trabalhar com aquilo que é o diferencial para o negócio e o mercado no qual a sua empresa está inserido. Nós vamos mergulhar junto com vocês dentro deste negócio e desta empresa. A nossa preocupação e o nosso foco é poder trazer para a informação que for levantada um índice de predição que faça sentido e que responda a perguntas voltadas para o mercado e para a cultura da sua organização. Os nossos processos também podem ser alinhados em qualquer lugar do mundo. Nós somos uma empresa que estamos inserido em vários mercados mundiais, porque somos uma empresa global e podemos oferecer com a mesma qualidade com que nós fazemos no Brasil, um processo nos Estados Unidos, em Singapura, na China. Aonde você tiver o seu contribuidor, o seu colaborador, nós temos condições de estar lá juntos, atuando e trabalhando. Nós acreditamos que isso pode ser um fator diferencial para você num momento de mudança. Identificar talentos, identificar quais são as melhores pessoas para os movimentos que você precisa fazer.